de amor, nós te agradecemos, Senhor. Primeiro, pelo privilégio de estarmos como igreja, juntos, adorando o seu nome em liberdade. E o principal, Pai, nós somos aceitos na tua presença. O Senhor se abre para nós. E então nós o adoramos como forma de gratidão pelo grande amor que o Senhor tem demonstrado por nós. Tudo que nós faremos aqui nessa noite, Pai, nós estamos dizendo obrigado, Senhor, por tudo que temos vivido em tua presença. Pai, eu também oro pela vida do irmão Leandro, que trará a palavra nesse momento, Pai, que ele possa ser iluminado pelo teu Espírito Santo, que a palavra que ele trará nessa noite possa edificar o coração da tua igreja, que pessoas possam sair daqui, Pai, com suas vidas edificadas, com algo a mais em suas existências, para poder adorar o seu nome, reconhecer a sua grandeza e com humildade servirmos o teu reino. Muito obrigado por tudo, Pai. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Boa noite, igreja. Boa paz, Senhor Jesus Cristo. Amém. Pastor me convidou para trazer a mensagem. E quinta-feira, a gente já o sermão pronto, mas quinta-feira eu ainda estava na dúvida do que falar. Aí ele ligou e falou assim: cara, o que você acha de fazer um sermão temático? Vamos homenagear as mulheres. Aí eu olhei para minha esposa e falei: cara, eu tenho que começar do zero, tenho que mudar tudo, porque a mensagem que estava preparada não tem nada a ver com o que ele está pedindo. Mas é um grande desafio. E na nossa vida apareceram muitos desafios. As dificuldades virão. O que a gente não pode parar, é travar. A gente continua, persevera. Os princípios bíblicos, a palavra do Senhor como sempre da nossa vida. Então, a irmã estava falando sobre missões, sobre pessoas que estão no campo missionário e estão impactando vidas. E eu começo com vocês, primeiro parabenizando todas as mulheres pelo dia, o Dia Internacional da Mulher, que foi no dia 8. E o sermão é com base nessa, como se fosse uma homenagem para as mulheres. Você sabia que hoje a data, né, do Dia das Mulheres, você comemora com grande alegria, com grande felicidade. Mas você sabe a história? A custo de que hoje você comemora o Dia Internacional das Mulheres, que foi no dia 8? Só para a gente introduzir a mensagem. No dia 8 de março de 1857, algumas operárias de uma fábrica de tecidos lá nos Estados Unidos, lá em Nova York, elas fizeram uma greve e ocuparam a fábrica com a ideia de reivindicar melhorias do trabalho. Para você entender, elas tinham que trabalhar 16 horas diárias. Só de uma das reivindicações. E elas pediam para trabalhar 10 horas. E elas ocuparam essa fábrica. E a manifestação foi reprimida com tanta violência. A fábrica foi fechada, foi trancada com as mulheres lá dentro, e aquele local foi incendiado. E 130 tecelãs morreram carbonizados. Um ato desumano. Em 1910, uma conferência na Dinamarca, foi decidido que 8 de março passaria a ser o Dia Internacional da Mulher. Em homenagem a essas mulheres que morreram lá dentro daquela fábrica carbonizada. Nossa, Leandro, que triste, né? Você comemora hoje, você hoje reivindica algumas coisas e
você tem direito a algumas coisas porque alguém um dia se levantou. Isso aqui foi ação humana. Imagina as ações de Deus. Imagina o campo missionário. Imagina pessoas que são pautadas na palavra do Senhor, levando a mensagem. Essa ação impactou o mundo inteiro. Imagina você no campo missionário, levando a mensagem de Deus. Quantas vidas serão impactadas? Mas como sempre, não é fácil. Não vai ser fácil. E nem é para ser fácil. Faz parte da nossa caminhada. E quando o pastor me trouxe essa mensagem, ele falou, cara, faz uma homenagem às mulheres. Cara, eu não consigo pensar nas mulheres sem pensar no amor. Porque quando eu penso nas mulheres, eu penso na minha mãe, o amor de mãe. Eu penso na minha esposa, a quem eu amo, a minha filha, a minha irmã, as minhas irmãs aqui na igreja. Eu falei, tá. Então eu separei quatro palavras que significam o amor na Bíblia. E às vezes você lê e nem sabe. Às vezes você lê tão rápido que você não consegue perceber. A primeira que eu trouxe é o amor ágape. É o amor perfeito e incondicional de Deus. É um termo que aparece mais de 300 vezes no Novo Testamento. Temos o amor ero, do grego erosigma, é o amor romântico entre um homem e uma mulher. Ele pode ser apaixonado e até sensual, pois inclui a relação íntima e o envolvimento físico e emocional de um casal. O amor escorgé é o amor pelos familiares, amigos e pessoas próximas. Costuma ser natural e instintivo, baseado em laços desde o nascimento. Temos a filia, do grego philos, ou philosigma, é o amor fraternal, a amizade entre as pessoas. E, em geral, está relacionado às nossas afinidades com os outros, bem como a lealdade. E quando vai falar da mulher, não veio nenhuma mensagem para mim diferente do que falar de amor, de falar de algo que lidamos no dia a dia, seja no ambiente familiar, no relacionamento, marido e mulher, pai e filho. E eu queria refletir com os irmãos, eu não coloquei isso. Abra a Bíblia comigo, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, do 36 ao 50, estaremos lendo. Eu não sou muito bom de botar título no sermão, mas se eu fosse colocar, seria uma pecadora que muito amou. Vocês vão entender o porquê. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, rogava com suas lágrimas, e o enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: diz o mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto,
Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo? Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo: perdoados-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse à mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Oremos. Santo Deus, graças te damos pela tua palavra que foi dita, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua mensagem. Obrigado porque o Senhor fala aos nossos corações. E nós queremos nessa noite, Senhor, é glorificar o teu nome, Senhor. Nós queremos, Senhor, entregar a nossa vida a Ti. Que o Senhor venha abrir nossos corações, a nossa mente, para recebermos a preservação. E o Teu nome seja glorificado nesta noite. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. É um texto muito bonito, muito triste, mas que nos ensina muito. Aqui, o texto fala de uma mulher pecadora. Não cita o nome dela. Não cita a sua origem, a sua descendência. Apenas faz uma afirmação, que a mulher é uma pecadora, e Jesus depois fala que foram perdoados muitos pecados dessa mulher. O homem que chamou Jesus para esse banquete, essa refeição, é um fariseu. A gente lembrar, o nome fariseu, ele vem do hebraico perushim, que significa separados, os intérpretes preciosos. E os fariseus, eles fazem parte dos três principais grupos, hoje considerados seitas do judaísmo, que é o fariseu, o saduceu e os essênios. E o farisaísmo, irmão, era um movimento leigo, não com vínculos políticos, dentro do judaísmo. Eles surgiram através do Hassidim, que significa piedosos. Vocês vão entender por que eu estou trazendo esses nomes. E esses Hassidim, que significa piedosos, era um grupo que se opunha ao sincretismo, à mistura da cultura judaica com a religião grega. Essa influência do helenismo, da ideologia grega no judaísmo. Isso lá no século II a.C. E eles faziam uma análise bem rigorosa com base na lei do Antigo Testamento. E esse homem era o fariseu. Lembra que lá em Mateus 3,7, João Batista, quando se separa com os fariseus, ele chama esses homens de raça de víboras. Jesus, em vários momentos, vai ter conflitos com esses fariseus. Vai acusar eles de serem hipócritas, de elevar as regras humanas ao mesmo nível do justo padrão divino. Jesus, ele se opôs aos fariseus porque eles estavam afastando o povo do plano de Deus para a redenção. Mas em Lucas, no Evangelho de Lucas, a interação de Jesus com os fariseus é um pouco mais positiva, diferente dos outros evangelhos. Jesus era um mestre respeitado e era um operador de milagre. Isso já era notório diante daquelas pessoas. Então, portanto, assim, não é de admirar que os fariseus o tenham convidado para uma refeição. Até porque nem todos, na Bíblia, você vai ver isso, que nem todos os fariseus se opunham a Jesus. Alguns se mostraram interessados, ou pelo menos curiosos
pelo ensino dele. E com essa mensagem, com esse texto, eu quero iniciar falando com vocês do amor sacrificial. A gente consegue identificar esse amor nesse texto. O versículo 37 e 38 diz que eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava com suas lágrimas e o enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e o ungia com unguento. Alguns estudiosos sugerem que essa mulher fosse uma prostituta. Não temos nenhuma base para poder afirmar isso. Mas, se for, você já sabe que pela época é alguém que era excluído da sociedade. E é alguém que, ao ficar sabendo que Jesus estaria por ali, se coloca aos seus pés e o adora verdadeiramente. Você percebe que a mulher, ela mesma leva o vaso de alabastro. Ela mesma leva um unguento. Alabastro é um mármore menos rígido que eles usavam para fazer os frascos. E o unguento era perfume. Era algo para você perfumar. Então era algo muito caro para a época. E essa mulher, ela mesma vai pegar o seu recurso e vai levar. Sabendo que Jesus vai estar naquela casa, mesmo ela sabendo que ela não é bem-vinda naquele local. Mas ela vai até lá, sem se preocupar com o que vai ser dito, sem se preocupar com as consequências, e ela se coloca diante dos pés de Jesus, e ela vai adorá-lo. Você entende que o jantar ao qual chamaram Jesus não é um banquete, e diferente do que a gente tem o costume, as mesas não são como as nossas hoje. As mesas são baixas. E eles sentavam e ficavam com os pés debaixo da mesa. Talvez por isso que essa mulher não conseguiu ungir Jesus pela cabeça, mas sim pelos seus pés. Por isso que ela derramou o perfume sobre os pés de Jesus. E o versículo 38 diz que, chorando, regava-o com as suas lágrimas e o enxugava com o próprio cabelo. Irmão, soltar os cabelos naquela época, em público, para quem era casado, era motivo até de divórcio. O homem podia se divorciar, porque a mulher soltou o cabelo em público. Mas acontece que aquela mulher, ela não estava preocupada com isso. Para ela beijar os pés de Jesus, enxugar os pés dele, lavar com suas lágrimas, enxugar com seu próprio cabelo, era um ato de reverência. Estava preocupado com nada. Ela preferiu a gratidão do que as convenções sociais, de decoro da sociedade. O cabelo para a mulher é algo tão incrível. E você imagina a cena. Eu, quando vou preparar o sermão, eu gosto de imaginar o local. Eu gosto de... Eu viajo. Imagina, para você, mulher, seu cabelo é tão precioso. É algo que você cuida. É o motivo que o seu marido sempre reclama, que você demora para se arrumar, que há horas mexendo naquele cabelo. Imagina você pegar os pés de um homem sujo, lavá-lo com suas próprias lágrimas, e enxugar com seus próprios cabelos. Vocês tentaram imaginar o cenário? Ela fala dos pés de Jesus, Filho de Deus. Você acha que ela está preocupada com o que vão dizer sobre as ações dela? Esse texto não está junto. E o texto também traz uma ideia de amor, mas também traz a ideia de religiosidade, que fica bem explícito. O versículo 39 diz que, ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este for profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou,
convida Jesus para a sua casa, para esse banquete, e se depara com uma ação daquela mulher que, aos olhos dele, uma mulher impura, uma mulher que não deveria estar naquele local, não merecia estar naquele local, na sua casa, não merecia estar naquele ambiente, porque ela era considerada impura pelas suas práticas, por ser uma pecadora. E Jesus, conhecendo o pensamento do fariseu, conta uma história, uma parábola. Jesus confronta as intenções do coração daquele homem. No coração daquela mulher havia um amor desinteressado. Um coração amoroso, cheio de gratidão. E a mulher vai viver, vai realizar algo extraordinário. Amor sacrificial. Hoje nós fazemos sacrifício de louvor. Hoje nós continuamos amando também. Se eu perguntar aqui, quem ama Jesus? Se eu perguntar, se aqui fosse outra denominação e eu falasse, ei irmão, quem ama Jesus aqui? Eu acho que teria uns 20 glórias, uns 50, aleluia. Mas o Batista, ele é mais tranquilo, mais comedido. Se eu perguntar quem ama Jesus, eu tenho certeza que você está falando no seu coração. Eu amo. Ama mesmo. Ama mesmo. Está disposto a sacrificar, falar, eu reino. A mulher, ela viveu algo extraordinário, porque ela saiu da sua comunidade, saiu da sua zona de conforto. Imagina se ao chegar naquele local, alguém fala para ela, olha, você é uma pecadora, você não pode estar aqui, ela pega e vai embora. Ela não teria vivido o que ela viveu. Nós não estaremos hoje refletindo na mensagem onde Jesus está tratando dessa mulher, dessa pecadora. Toda vez que você prefere ficar na zona de conforto, toda vez que você deixa de ser confrontado pela palavra de Deus, você vai viver mesmice. Você vai viver essa vida assim, mediana. Quer viver o extraordinário de Deus, irmão? Se entrega. Se entrega aos pés do Senhor. Se derrama diante de Jesus. Se dobre diante do Senhor. Chora aos pés de Jesus. Lava aos pés de Jesus com o seu cabelo, se for necessário. Entrega seus bens. Entrega sua vida, sua família. Viva de forma plena. Quer viver o extraordinário? Viva além. Viva além. Para você entender, se você trabalha no local e você faz só aquilo que está escrito ali e acabou, parabéns. Você é pago para isso. É só isso. Quer viver o extraordinário até no seu trabalho? Faça o além. Faça mais. Pediu para botar um copo? Bota dois. Você pode fazer isso? Tem uma pessoa para você dar água? Então dá para 2, 3, 4. Quer viver o extraordinário de Deus? Sai da mesmice. Para de viver de forma mediana. Essa mulher não está preocupada com as ações dos outros, não está preocupada com o que estão fazendo ou vão falar. Por que você está preocupado? Por que você está preocupado com o que vão dizer? Para aqueles que não entendem, acham que somos loucos pelo que vivemos e acreditamos. Acho que vai chegar um dia que ver 150 crianças aqui adorando o Senhor. Você tem que participar. De casa, você não vai saber. O máximo que vai acontecer é quando a igreja estiver reunindo eles aqui, aí você vai ver. Isso aqui é só uma parte. Quer viver o extraordinário de Deus? Faça parte do reino. Compromisso. Compromisso. Jesus, ele confronta as intenções do coração desse homem. E ao contar a história, Jesus vai tocar em algo importante. E ao terminar a história, ele vai citar algo que o homem deixou de fazer.
Jesus fala do amor sacrificial, fala do perdão dos pecados, e ele chama a atenção desse homem, desse fariseu, o homem conhecedor da lei, o homem que tem conhecimento das Escrituras, mas um homem que foi negligente ao tratar com Jesus. Enquanto a mulher pecadora se derrama diante de Deus, de Jesus, o homem que é conhecedor das Escrituras não fez nem o básico. E ele confronta esse homem. Ele vai falar para esse homem sobre a hospitalidade. Jesus vai falar que, olha, você está no seu coração criticando a ação dessa mulher, mas olha, eu cheguei na sua casa e você nem me deu água para lavar os pés. Irmão, é da tradição, que quando alguém viesse à sua casa, a sua mulher, a mulher do anfitrião, lavasse os pés. E quando ela não fazia, um servo deles fazia esse ritual de purificação, de limpeza, porque isso dava importância para aquela pessoa que está chegando à sua casa. Era normal que chegasse na casa de alguém, principalmente numa situação aonde foi convidado. Jesus foi convidado por esse homem. Então, ao chegar ali, o que esse homem deveria fazer era lavar os pés de Jesus ou mandar um servo lavar os pés de Jesus. Entenda que no local empoeirado que eles caminhavam, terra batida, os pés ficavam sujos. Então era uma forma de você limpar os pés daquela pessoa. Isso era uma questão de serviço, de você servir e de você mostrar para aquela pessoa que ela é importante para você e ela é bem-vinda na sua casa. E esse homem, quando ele está olhando de forma religiosa para aquela mulher, por ela ser uma pecadora, Jesus confronta. Olha, enquanto eu cheguei na sua casa, e você nem água você deu para lavar os meus pés, nem mandou o servo lavar os meus pés, aquela mulher está lavando os meus pés com lágrimas, e enxugando com o seu próprio cabelo. Ainda tem segunda. Eu entrei na sua casa e você não me deu o ósculo. O ósculo é o beijo da paz, irmão. Até hoje no Oriente Médio se faz. Você chega na casa da pessoa e ela te dá o beijo da paz, nas duas faces. Ainda tem a terceira. Jesus vai confrontar esse homem. Olha, você me convida para sua casa, você não lava meus pés, você não me dá o beijo da paz. A pecadora, desde que eu cheguei, ela não para de beijar os meus pés. Enquanto você fica na sua postura, aquela mulher, ela derrama sobre os meus pés o bálsamo. Naquela época, isso é algo muito caro. A vida naquela época não era fácil, como a gente tem hoje, diante de recursos. Então era algo muito caro para se derramar sobre alguém. E enquanto a mulher derrama sobre os pés de Jesus aquele bálsamo, o homem não fez o mínimo, que era ungir a cabeça de Jesus com um óleo. Isso significava, olha, eu te respeito, eu te convidei para a minha casa, eu respeito você. Isso dá honra para o seu convidado. Então aquele homem super religioso, um homem que vive segundo a lei, ele não faz o mínimo no tratar com Jesus. E ele está criticando aquela mulher que está aos pés de Jesus, chorando, lavando os pés dele com as suas próprias lágrimas, enxugando com o próprio cabelo, não para de beijar os pés de Jesus e derrama algo muito valioso para ela. Enquanto o homem, o fariseu, ele não faz o mínimo. E ele é o anfitrião.
Ele não dá água para lavar os pés, ele não dá o beijo da paz ao cumprimentar Jesus ao chegar à sua casa. Ele não unge a cabeça de Jesus. Ele não dá a importância de vida para Cristo. Ainda tem uma terceira, uma pecadora que muito amor. Versículo 47 e 48 diz: por isso te digo, perdoados são os seus muitos pecados, que ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os pecados. Irmãos, os que estavam com ele à mesa começaram a dizer: isso aqui é esse? Perdoa pecados. Entenda o cenário: uma mulher quebrantada diante de Jesus, um homem, um anfitrião, um fariseu, um banquete acontecendo, várias pessoas. Você vê o cenário: uma mulher quebrantada, um homem religioso e pessoas que não têm nem ideia de quem ele é. Porque ela muito amou, assim diz Jesus. Para mim, foi a melhor tradução. Entenda que não foi o grande amor da mulher por Jesus que o levou a perdoá-la. O perdão que ela já havia recebido de Jesus que levou a amar. Está em 1 João 4, do 7 ao 16. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porquanto Deus é amor. Foi deste modo que se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por intermédio dele. Assim, nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, considerando que Deus amou dessa forma, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Temos certeza de que permanecemos nele, e ele em nós, porque ele nos otorgou o seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Portanto, dessa forma, conhecemos o amor de Deus, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos plenamente nesse amor. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. O texto que nós lemos nos confronta diante da nossa atitude na presença do Senhor. Numa época em que as mulheres geralmente eram tratadas como inferiores, Jesus ele tratava as mulheres com respeito. Numa época onde as mulheres não poderiam ser discípulos, você não tinha discípulos dos rabinos. Você percebe a singularidade de Jesus? Várias mulheres vão fazer parte do ministério. Nós temos vários exemplos. Joana, que era uma mulher rica e ajudava muito no ministério, estava de forma financeira. Você consegue ver a diferença de Jesus para aquela época? Enquanto muitos viviam dentro da sua religiosidade, enquanto muitos olhavam para os seus afazeres, Jesus ele tinha uma visão diferenciada. O Evangelho do Reino não tem a ver com lei, não tem a ver com fazer apenas, tem a ver com o que você coloca, a intenção do seu coração. O que está no coração daquela mulher? O que está no coração daquele homem, daquele fariseu? Trabalhar no reino de Deus não é só fazer.
Você é membro. Não é a sua obrigação. Você faz parte daquilo. Mas vir trabalhar no reino não é apenas fazer de qualquer jeito. Não é fazer porque o pastor mandou vir fazer. Não é fazer porque o líder chamou. É fazer porque você ama estar na presença de Deus. É fazer porque você ama o reino. E se você ama, você quer produzir. Se você ama, você contribui. Se você ama, você se entrega, você se derrama, você chora, você sofre. Você sofre quando crianças que estavam caminhando aqui estão fora. Você sofre quando um membro se desvia. Se você ama o reino, se você tem compromisso com o reino, se alguém sai, você chora, você sofre. O pastor falou algo que impactou muita gente sobre a liderança. Se a igreja cresce, melhora, nós temos responsabilidade. Se ela fracassa, se falha, também é nossa responsabilidade. Se você é crente, se você crê em Jesus Cristo, se você faz parte do corpo, se você é do reino e não se compromete, não tem compromisso, não é errado. As mulheres da época de Jesus, mesmo com toda a diversidade, mesmo com toda a dificuldade, elas tinham compromisso com ele. Lá em Marcos 15, 39 até o 41 diz que quando o oficial romano que estava diante dele viu como ele havia morrido, exclamou: este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Algumas mulheres observavam de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, mais jovem, e de José, e Salomé. Eram seguidoras de Jesus e haviam servido na Galileia. Também estavam ali muitas mulheres que foram com ele a Jerusalém. Você consegue ver a sua importância? Naquela época, mesmo com todos os problemas, com toda a dificuldade, onde as mulheres nem eram contadas, nem tinham voz, e elas seguiam a Jesus, e elas ofertavam no reino, elas contribuíam no reino, com toda a dificuldade. Qual a dificuldade que temos hoje para poder tirar esse compromisso do nosso coração? Qual a dificuldade que temos para nos comprometer com a obra de Deus? A gente sabe, como foi passado aqui no vídeo das missões, que tem lugares que as pessoas são perseguidas. São lugares que eu até entendo se alguém desistir, porque elas são perseguidas, a sua vida está em risco. Aqui, vamos falar de nós. Igreja Batista do Capura. Qual é a dificuldade que você tem? Se comprometer. Qual é a dificuldade de viver o que a igreja tem vivido? Quando estava louvando e ouvindo a igreja louvando junto, e eu olhei para o lado, a igreja lotada, eu fiquei bem mais nervoso. Quem dera ser todos nós levar só um pouquinho do nosso tempo, só um pouquinho da nossa vida. Muito mais pessoas seriam impactadas, muito mais pessoas seriam alcançadas lá fora. Na época de Jesus, as mulheres tinham dificuldade para poder servi-lo, dificuldade para caminhar com Jesus. E a dificuldade que a gente tem hoje? E isso serve para nós, não só para as mulheres. Mas hoje eu estou falando da importância das mulheres no reino de Deus. Marcos 16, 9 diz que quando Jesus ressuscitou dos mortos, no domingo de manhã, bem cedo, a primeira pessoa que viu foi Maria Madalena, a mulher de quem ele havia expulsado 7 demônios. Eu tenho certeza
certeza que se você está aqui hoje, nessa noite, é porque Deus fez alguma transformação na sua vida. Se você veio aqui nessa noite, é porque Deus tocou na sua vida. Financeiramente, uma enfermidade curada, um vazio que você sentia e que você só consegue se preencher na presença de Deus. Você consegue ver a importância do reino? E essa importância não tem a ver com feminismo, machismo, política. Tem a ver com entrega, tem a ver com compromisso, com você se derramar, com você ser verdadeiro diante de Deus. A mulher que nós lemos sobre ela, a mulher pecadora, teve seus pecados perdoados. Mas para isso ela teve que se derramar diante de Jesus, sem se preocupar com o que os outros iam dizer, sem se preocupar com o que estão falando. Para de se preocupar com o que a sua família pensa de você em relação ao seu compromisso. Para de se preocupar com os seus amigos da faculdade, do trabalho, que não são convertidos, que são ateus. Para de se preocupar com a opinião das pessoas. Se quebrante diante de Jesus, se derrama diante do Senhor. Para de olhar para o lado. Foca. O objetivo da Igreja Batista Pioneira é viver o reino, buscando a presença de Deus. É viver os passos de Jesus. Nesse cenário que a gente acabou de ler, com quem você se identifica? Você é a mulher quebrantada diante de Jesus? Uma pessoa pecadora que reconhece sua falha, precisa de Jesus, está chorando aos pés do Senhor, está se derramando diante de Deus. Você é o fariseu, alguém conhecedor até das Escrituras, alguém que conhece toda a liturgia, mas não tem amor, não tem compaixão pelo próximo. O cenário é uma casa, e ali tem uma mulher quebrantada, ali tem um homem religioso, e ali também tem pessoas que não sabem nem quem é que está ali. Quem é você diante de Jesus? Quebrantado, entendendo que é um pecador que carece da misericórdia dele, sem se preocupar com a aparência ou com o que vou dizer. Você é um religioso, vem todo domingo para o culto, certinho, camisa bem abotoada, a Bíblia bonita debaixo do braço, mas não consegue olhar para o lado e ver que teu irmão está passando dificuldade, não consegue ver Jesus. Aqueles que estão na casa, vou falar para você, a igreja, quem é você aqui hoje? Você é aquela mulher quebrantada, ciente que é pecador, que necessita da misericórdia de Deus? Ou você é um religioso que Jesus está aqui e você está preocupado com as formalidades? Ou pior, você é o terceiro grupo. Jesus está na casa, Jesus está presente e você não sabe quem é esse. Estão falando que cura, que liberta, que transforma, que muda a vida do ser humano. Quem é esse? Com quem você se identifica? Aqui você vê um embate entre o amor e a religiosidade. Do lado, a mulher quebrantada, do outro, um homem religioso, um homem que a gente volta lá no início, um fariseu que leva como título separados, intérpretes preciosos, que nasceu lá dos nascidinhos, piedosos, mas um homem que está diante de Jesus e não demonstra nada disso, não consegue dar a importância quem Jesus é. Já finalizando, o problema é que a gente tem muita gente dentro da igreja que não consegue dar a devida importância a Deus, não consegue fazer o básico, o mínimo,
algo diferente do que amor. E se é para falar de amor, falar do amor de Jesus. O amor que transforma, o amor libertador, o amor que não olha para os seus erros, para aquilo que você errou, aquilo que você já fez. O amor está disposto a mudar tudo, a esquecer tudo que você já fez. Esse é o amor de Jesus. O amor que um dia não alcançou, um dia alcançou cada um aqui nessa noite. Eu oro a Deus que possamos ser como essa mulher, conscientes que somos pecadores, conscientes que necessitamos da misericórdia de Deus. E o que nós queremos nessa noite é honrar a Deus. Não ser como fariseu, como doutores da lei, que não lavou seus pés, que não lhe deu um beijo, que não mojou a cabeça, aquilo que era básico para a época. Que possamos ser reverentes ao Senhor, que possamos amá-lo com intensidade. Gratidão. Gratidão por tudo aquilo que Ele já fez na nossa vida e por tudo aquilo que Ele ainda há de fazer na vida de cada um que nessa noite. Querido Deus, graças te damos, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua mensagem. Obrigado porque o Senhor nos confronta. Obrigado porque o Senhor nos lapida, nos molda. Que Teu Espírito Santo tenha a total liberdade para fazer qualquer mudança, para fazer qualquer coisa. Que a nossa vida seja um grande testemunho da obra que o Senhor já fez. Que sejamos grande testemunha da Tua misericórdia, Senhor. Eu creio, Senhor, que nesta noite a Tua mensagem chegou aos nossos corações. Que possamos meditá-la de dia e de noite. Que possamos fazer uma autoavaliação. Aonde nós estamos falhando contigo, Senhor? Aonde nós estamos tropeçando? Pai, se não conseguimos perceber, que Teu Espírito Santo nos mostre. Pai, eu quero Te servir. Eu quero Te honrar da forma que Te agrada. Então faça o que for necessário para que seus propósitos sejam cumpridos em nossas vidas. Eu entrego a Igreja Batista do Capoeiro nas Tuas mãos. Que as Suas bênçãos recaiam sobre ela. Que o Senhor continue a trazer pessoas. Que o Senhor continue a levantar pessoas cheias de amor por Ti, pessoas com compromisso na Tua obra, pessoas que entenderam o chamado, pessoas que entenderam a necessidade do ID, do pregar o Evangelho. Pai, eu entrego todos os missionários nas Tuas mãos, Senhor. Derrama sobre eles, Senhor Deus, as Tuas bênçãos. Proteja, Senhor Deus, com as Tuas santas e poderosas mãos, Senhor. Guarde, Senhor Deus. Livre do homem mau. Livre de tudo aquilo que o aflige, Senhor. Livre também do desânimo, Senhor. Que eles venham a perseverar nesse propósito, Senhor. E que mais pessoas sejam levantadas para fazer a Tua obra, para glorificar o Teu nome. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar ministrando a Tua palavra. É a oração que eu Te faço em nome